O escritor Antônio Saracura casou jovem, morava no bairro Santo Antônio e ali conheceu a sua noiva, a sua futura esposa. A família dela via Saracura como um bom partido, como se costumava dizer à época. Estudioso, empregado da Petrobras e já frequentando o curso de Economia da Universidade Federal de Sergipe. O casamento, um pouco antes de Saracura colar grau, o que aconteceu em 1971. 3 filhos são o fruto desse casamento, 4 netos são a contribuição desses filhos para organizar essa família. Eu casei, em 71 me formei. Quando eu fui transferido, eu já tinha 3 meses de casado. Então, eu casei em 1970. Antes de me formar, eu já tinha casa aqui em Aracaju, comprada com meu dinheiro. Não tinha carro. Eu já era um cara, porque a Petrobras dava condição a isso, que eu mantinha a minha mãe, que minha mãe teve um câncer, que ia para a Bahia. Papai não tem condição. Eu que custeei a ida dela para a Bahia, para esse mundo todinho. Fui com ela algumas vezes. E ela sarou do câncer. Ela tinha 6 meses de vida, conforme Dr. Zé Rodrigues falou para ela na frente de papai. Tem 6 meses de vida, tirou o bócio. Se a senhora for para o Maltês, que era um hospital que tinha em Salvador, que mexia com esse trem, a senhora tem condição de sair dessa, mas senão você não vai criar seus filhos, não. Ela já tinha se despedido, meu pai já tinha arrumado outra mulher, uma sucessora. Mas aí eu cheguei com dinheiro. Pouco mais deu, né? Mas então ela morreu agora vive 97 anos. O papai morreu antes, morreu com 85. Mãe morreu em 2018. Meu pai morreu em 2003, mais ou menos. Pouco namorador. Eu queria ser muito namorador, mas eu era medroso, temeroso, tímido que se mais. A menina dava sinal, estou querendo namorar com você. Eu ia lá, na hora que chegava de junto dela, travava a voz. Todos os meus, eu namorei com outras pessoas também, mas eu namorei com a irmã de Avelar, do seminário, uma daquelas que por visitar Zé Oliveira, Zé Bigodinho, e eu ia também me visitar. No fim ela começou a levar uns docinhos para mim também. Aí quando eu saí, namorei com ela um tempão, quase caso, não casei porque não deu certo. Namorei com uma outra irmã de um outro seminarista, chamado Lermando, lá do Santo Antônio. E a Cida é irmã de um outro seminarista. Então eu estava andando pelos caminhos que eu tinha confiança de andar. Mas eu não encontrei a minha esposa atual por conta do Walter Fran Pinheiro. Porque, na verdade, é o seguinte, eu morava numa vila de quarto na Dom Quirino. E essa senhora, a mãe de minha esposa, ela comprou um bar, uma bodega, onde hoje a padaria Ideal, na rua Dom Quirino, com Rosário, lá no Santo Antônio. E ela veio com as filhas dela todinha, o marido dela trabalhava no Correio e ficou ali, ela e as filhas pequenas. E aí como eu vivia sozinho, eu ia comprar os meus mantimentos na bodega dela. Aí comecei a ter um conhecimento com a bodega dela, ela começou a observar, e a Cida fala que quem arrumou o namoro não foi a Cida, foi a mãe, achando que eu tinha futuro. Porque nessa época eu já estudava, já estava na faculdade, tinha entrado na faculdade, eu ia entrar na faculdade, e eles já me viam fim de semana na porta, lendo o livro. E não era para causar boa impressão para a mulherada da rua, não, era porque eu precisava mesmo, tinha necessidade. Aí o entrosamento foi natural, e aí a Cida, que é minha esposa, começou a ter dificuldades na escola normal em algumas matérias, e aí perguntaram se eu podia ensinar a Cida. Aí eu podia ensinar, né, porque eu tinha alguns momentos vagos, aí eu comecei a ensinar. Aí minha namorada de Itabana veio me visitar, que era a sobrinha de Euclides, te falei, irmã de Avelar, que era o seminarista,
Eu estava bem entrosado com ela, eu já estava planejando casar, eu já tinha prometido dar uma cafuazinha para a gente morar. Eu era menina ainda. Mas aí ela me pegou. Eu fiquei namorando com a nova. Então, eu tinha. Então eu nasci em 45, né? Tinha 25 anos. Eu casei na igreja e no civil, né? Na igreja de Santo Antônio. Eu queria casar na catedral, mas aí teve uns problemas de dificuldade. Eu conto até nos meninos que não queriam ser padre, não estou lembrado direitinho dos detalhes. Mas aí no Santo Antônio eu pude casar sem problema porque a gente era de lá. E foi um casamento fotografado, com álbum de fotografia e os cambal. Sou 3 filhos, todos no casamento, um homem e duas mulheres. Sou avô de 4 netos. Uma menina, uma delas, as filhas tem uma menininha e a outra tem os outros 3.